Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando ou para quem está nos assistindo. Eu sou a Andrea Matsui, eu sou a presidente da Generation Brasil. Esse é o Gencast, Trabalho que Transforma, o podcast da Generation. Para quem não conhece, a Generation é uma organização internacional que trabalha em prol da mobilidade socioeconômica de pessoas que vêm de contextos mais vulneráveis, que estão fora do mercado de trabalho, e a gente forma, prepara, apoia e ajuda essas pessoas a conseguirem um emprego e em carreiras que vão transformar as suas vidas, né? A gente decidiu fazer um podcast, criar um podcast, porque a gente entende que o tema da inclusão produtiva é um tema super rico e que tem diversas lentes, né? Um tema que é trabalhado sob diversas lentes e que merece mais holofote, mais visibilidade. E mais do que isso, na verdade, a gente tem muitos atores no Brasil que trabalham em prol desse tema e que vale a pena estar sentado aqui nessa nossa mesa. Então, esse é o Gencast. Bem-vindos. Esse episódio é o episódio Porque a Inclusão Produtiva é o Desafio do Século. E a gente tem hoje uma convidada super especial, de uma organização super especial aqui pra gente na Generation, que é a Natália Leme, da Fundação Arimax. Eu vou ler aqui a bio da Natália para todo mundo conhecer, mas já vou pedir depois para ela se apresentar. A Natália Leme é uma profissional com 16 anos de experiência em desenvolvimento institucional, filantropia estratégica e sustentabilidade. É formada em Relações Públicas pela Unesp, possui pós-graduação em Gestão de Negócios e Sustentabilidade pela FIA e mestrado em Global Affairs pela NYU nos Estados Unidos. Atualmente é gerente de programas e parcerias na Fundação Arimax, auxiliando na estratégia de inclusão produtiva e integra comitês relevantes como o Juventudes Potentes, o Aspen Institute, o Joy Brasil com a J-PAL, o Next com o British Council, contribuindo para iniciativas sociais de impacto em todo o Brasil. Natália, obrigada por você ter aceitado o nosso singelo convite de estar aqui. Queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua trajetória para todo mundo que está ouvindo a gente. Obrigada, eu que agradeço o convite, é um prazer, tanto para mim quanto para a Fundação Arimax estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão importante. Então, eu trabalho há 6 anos já na Fundação Arimax. A Fundação Arimax é uma fundação filantrópica familiar que redirecionou os esforços de investimento para a causa de inclusão produtiva. Eu cheguei nesse começo para a gente estruturar toda a área e quais seriam as iniciativas que nós apoiaríamos, o que a gente queria entregar de valor para a sociedade. Legal. Foi um processo super bonito, já baseado em evidências, então contando um pouquinho sobre a fundação. A gente analisou 21 causas no Brasil, olhando sobre 3 aspectos. Então, se essa causa era relevante para o país, se ela tinha, qual era o grau de negligência de investimento na causa e qual era o grau de tratabilidade da causa pelo terceiro setor. Né? E aí a gente ranqueou um pouco essas causas olhando esses 3 aspectos e chegamos em 5 causas que tinham ali pontuações semelhantes. E a família escolheu inclusão produtiva porque é uma família que tem esse DNA empresário, né? Isso já está na história da família e porque a gente entende que realmente inclusão produtiva é um dos grandes desafios do século. Então é um prazer para a Fundação contribuir com essa temática. Legal. Como é que você encontrou o trabalho da Arimax? Dentro da sua trajetória, como é que você encontrou? A minha trajetória profissional toda foi trilhada dentro da área de impacto, assim. Desde o meu primeiro estágio, eu trabalhei em áreas de responsabilidade social de empresa. Então, eu já sabia que era uma área que eu queria trabalhar. Quando eu fui fazer o mestrado fora do país, eu tive a oportunidade de fazer um summer, um estágio de verão, né? Numa fundação familiar filantrópica. Legal. E aí, diferente da experiência que eu já tinha, que era mais em empresas, mais corporativa, eu vi o potencial que a filantropia familiar tinha e como isso poderia ainda ser melhor explorado no país. Legal. E aí eu decidi que quando eu voltasse, eu queria trabalhar com filantropia familiar. Legal. Esse estágio de verão foi lá fora? Foi lá fora, tá, foi lá fora. Foi em uma das fundações da família Rockefeller. Legal. E aí, quando eu voltei, eu fui convidada para ajudar na estruturação de um instituto que estava nascendo.
Então, eu ajudei a estruturar esse instituto. E esse instituto tinha parceria com a Arimax, que estava começando a se reposicionar nessa causa de inclusão produtiva. Ah, legal. E aí, enfim, eles estavam precisando de alguém para também ajudar nessa, né, a formar essa equipe nova, a desenhar todos esses processos novos. E aí foi uma oportunidade de entrar. Eu sempre acreditei nessa causa. Eu acho que a inclusão produtiva realmente é uma ferramenta muito potente de transformação social, de autonomia, né, de empoderamento dos indivíduos e com isso, consequentemente, o desenvolvimento do país. Então, eu topei o desafio e aí tô lá há 6 anos. Que legal, que legal. A Arimax é uma parceira de longa data da Generation, a gente já vai falar um pouco sobre a nossa parceria, esse é um dos nossos temas para hoje também, mas enfim, uma parceira de muitos anos e que apoia nosso trabalho e, enfim, gente, a Arimax é uma referência dentro da temática de inclusão produtiva. Se vocês não conhecem, recomendo fortemente para vocês conhecerem o trabalho. No site tem uma infinidade de publicações e estudos, a gente vai falar de alguns deles aqui hoje também, mas é uma referência enorme para o setor, principalmente dentro da temática de inclusão produtiva, né? Enfim, é um parceiraço nosso. Então, super obrigada por ter vindo. Você falou um pouquinho, né, da Fundação Arimax, acho que seria legal vocês aprofundar um pouco mais, assim, da família, nesse processo né, da criação, essas causas, como se chegou na inclusão produtiva e principalmente depois, né, uma vez definido o tema, como que vocês atuam com ele, né? Eu sei que isso foi evoluindo ao longo do tempo, né? Mas se puder dar esse panorama inicial, assim, de como é que vocês começaram a trabalhar com inclusão produtiva lá atrás, e aí depois a gente explora mais pro futuro também, que eu sei que tem muita coisa mudando. Ah, legal. Bom, então, como eu falei, a gente contratou essas 2 consultorias para ajudarem a olhar essas 21 causas sobre esses 3 aspectos. E aí, só para dar um exemplo, né, mais factível sobre isso. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a educação, é uma causa altamente relevante, tem alta tratabilidade pelo terceiro setor. A gente tem inúmeros casos de fundações, institutos, organizações da sociedade civil que trabalham com sucesso, aprimorando a educação. Mas não tem negligência de investimento no sentido que, pelo terceiro setor, muitas organizações recebem investimento olhando para a causa da educação. Aí, quando você olha para o saneamento básico, por exemplo, também é altamente relevante, altamente negligenciado, precisaria de mais investimento, mas não tem tratabilidade pelo terceiro setor. Né, assim, é mais difícil a tratabilidade pelo terceiro setor. Os investimentos setor mais são regulado multimilionários, é um setor regulado, precisa de parceria público-privada. Então, dessa forma, a gente analisou. E aí, realmente, quando ficaram as 5 causas, inclusão produtiva brilhou, assim, os olhos da família. Legal. E aí, a gente definiu que, uma vez que a escolha da causa tinha sido feita baseada em evidências, né, olhando para todos esses aspectos que eu contei, a gente só trabalharia baseados em evidências. Então, a primeira coisa que a gente fez com a definição da causa foi contratar o Instituto Veredas para fazer um estudo, que é um estudo que chama Inclusão Produtiva no Brasil. Ele assim, até hoje, a gente lançou ele em 2019, mas até hoje ele é nossa bíblia da inclusão produtiva. A gente usa muito, porque ali tem todo um estudo sobre os aspectos da exclusão produtiva, que a gente pode explorar um pouquinho mais depois, e também caminhos e recomendações, tanto pelo terceiro setor, quanto o setor privado, quanto o setor público, para que a gente aumente a inclusão produtiva no país. Num primeiro momento era um estudo para balizar a nossa estratégia, mas a gente resolveu compartilhar com o campo, porque a Fundação Arimax acredita muito que, ainda que todas as organizações não estejam trabalhando juntas, quando elas seguem as mesmas evidências, a gente trilha um caminho comum de país. Então, evita desperdício de recurso, evita a sobreposição de esforços, e as pessoas estão olhando para evidências ali do que foi feito fora do país ou dentro do país que funciona e que pode ser replicado. Não, e infelizmente no setor acaba acontecendo um pouco desse overlap, né? Sim. Eu faço isso, aquele outro também, e acaba sendo né, duas organizações poderiam estar trabalhando mais próximas, juntas, e acabam competindo por recurso. Exato. Muito legal. Então,
a Arimax tomou essa decisão de trabalhar baseada em evidências e desde então nós produzimos estudos e lançamos estudos próprios ou com parceiros todos os anos, né? Seguindo as tendências, o mercado está em plena transformação, acho que a inclusão produtiva é um tema dinâmico e a gente tem que estar sempre atualizado. Tem muitos fatores que interferem, né, no mercado, então a questão do envelhecimento da população, as mudanças climáticas, a curva demográfica no Brasil, a questão da urbanização, todos esses são elementos que não necessariamente são de inclusão produtiva, mas que interferem na forma que a gente vai incluir produtivamente a nossa população. Então, por isso a gente está sempre se atualizando. Então, a Fundação Arimax trabalha só baseada em evidências, compartilha essas evidências com o campo e é baseado nessas evidências que a gente toma a decisão das iniciativas que a gente vai apoiar. A gente tomou a decisão de não operar. A gente sabe que tem organizações qualificadas como a Generation, né, no campo já. Então, a nossa ideia é apoiar financeiramente e não financeiramente também organizações para que elas possam cada vez gerar mais impacto, enfim, expandirem suas ações, ganharem escala. Então, essa é um pouquinho a forma que a Arimax trabalha. Legal. Já já a gente fala da nossa parceria para todo mundo conhecer, mas vamos falar um pouco dos estudos que vocês já lançaram e continuam lançando, né, sobre inclusão produtiva. Acho que vocês falam bastante, né, ao longo do estudo, mas assim, o que motivou vocês a fazer um diagnóstico? Acho que talvez um pouco mais interno de vamos tentar a gente entender como funciona, mas para quê, né? Assim, a partir dali você poder fazer os investimentos. Em princípio era para montar a estratégia da Fundação Arimax. De investimento. Legal. A gente precisava entender essa temática em profundidade, o que já tinha sido feito, o que está sendo feito, e aonde a gente poderia ocupar uma lacuna de investimento que pudesse fazer a diferença com esse capital filantrópico no país. Então, em princípio, esse era o desejo, e depois ele se desdobrou em muitas outras coisas. Assim. Legal. Tem, acho que um recorte no estudo que acho que é legal você explorar um pouco, que você citou superficialmente na sua fala, que é a questão da exclusão, né? E que existe uma exclusão histórica no nosso país, né? E ela não é recente, né? Ela é estrutural, né? Então, como é que foi ver isso e como que vocês chegaram nessa conclusão e como que isso define um pouco a forma de vocês trabalharem? O estudo mostra que tem 3 grupos que são mais excluídos produtivamente, historicamente e até hoje no país, que é a população negra, jovens e mulheres. E quando junta esses 3 fatores numa pessoa só, então aí a gente tem os índices de exclusão mais altos do país. A gente sabe dos fatores históricos que levam, por exemplo, à questão de exclusão racial e toda a importância das iniciativas, né, que são feitas nesse sentido. Eu acho que o terceiro setor fala há muitos anos sobre a questão de aproveitar o final da curva demográfica, que o país estava envelhecendo e a gente não conseguiu aproveitar essa oportunidade. E agora, realmente, ao finzinho do finzinho, tem estados como o Rio Grande do Sul que já inverteu a curva, tem estados como os do Norte que ainda vai levar uns anos, tem até 2050, mas a maioria dos estados já estão nesse fim da curva demográfica e a gente não conseguiu criar políticas públicas de inclusão produtiva e qualificação da juventude eficazes, né? Temos alguns exemplos, mas não é um assunto resolvido no país. E mulheres também, a gente sabe de todas as questões históricas, que as mulheres foram ganhando seus espaços, entraram no mercado de trabalho muito mais tarde que os homens, mas a gente ainda tem questões estruturais que precisam ser resolvidas para realmente viabilizar a entrada dessas mulheres no mercado de trabalho. Então, o setor de cuidados é um dos setores que a gente vê como muito promissor para a inclusão produtiva de pessoas em vulnerabilidade econômica, porque a população está envelhecendo e precisa de cuidadores, mas porque as mulheres estão saindo para trabalhar e precisam de pessoas que olhem seus filhos, ou
que olhem as pessoas que estão enfermas nas suas casas. Então, o setor de cuidados é um setor que precisa ser estruturado no país para viabilizar a inclusão produtiva de mulheres. E também é um potencial de inclusão produtiva para as mulheres também, para as mulheres, para os jovens, para toda a é. população. Então, eu acho que tem algumas coisas que estão dadas, assim, e que o estudo trouxe luz e clareza sobre elas. E que a gente precisa realmente se unir enquanto diversos setores para fazer regulação, estruturação, incentivo, capacitação, né? E a inclusão dessas pessoas. Legal. Acho que a gente tem um olhar, assim, de ser atual, muito embora o estudo tenha sido feito já há alguns anos, ele continua ainda atual, né? Isso, por um lado, é legal, porque, né, você usa como referência, mas por outro também, poxa, a gente podia ter melhorado mais desde então, né? O que você já viu, assim, que a gente conseguiu avançar nesses campos, em especial nesses recortes de vulnerabilidade, mulheres, negros e jovens? Eu acho que quando a gente olha há 6 anos atrás, o setor ele era mais imaturo, assim. Eu vejo que teve um amadurecimento do setor de inclusão produtiva. A gente tinha atores que trabalhavam com empregabilidade, atores que trabalhavam com empreendedorismo, mas poucas organizações olhando para esse guarda-chuva completo e mais estrutural de inclusão produtiva como uma ferramenta de mobilidade social, de ganho de produtividade para o país, de um olhar mais macro da inclusão até por isso, produtiva. Digamos, esse foi também um dos motivos pelos quais vocês escolheram esse tema, porque ele era pouco trabalhado, pouco desenvolvido no setor, né? E eu acho que lançar o estudo e conseguir fazer disseminá-lo ali para atores estratégicos teve um papel importante para que ele chegasse a atores que realmente são comprometidos com a causa hoje, conseguiram estruturar ou reestruturar suas ações. Eu também acho que a pandemia acelerou um pouco esse processo, porque se a pandemia num primeiro momento era um problema de saúde pública, no dia 2 ela escancarou a informalidade no país e se tornou um problema de geração de renda, emprego. Então teve muita luz a esse tema e várias organizações começaram a tentar entender e trabalhar com isso. Mas como qualquer questão no Brasil, é um tema complexo. Muito influenciado por outras causas e outras temáticas. Então, a questão da precarização da educação no Brasil influencia no acesso a oportunidades de emprego. A questão de mobilidade urbana influencia no acesso ao emprego. As mudanças climáticas influenciam, especialmente quando a gente está falando de uma população rural, pequenos produtores rurais, mas também quando a gente está falando da questão da resiliência nos centros urbanos e dos empreendedores e de tudo. Então, eu acho que é uma temática que ela tem que ser olhada com um olhar mais transversal, mas que ela teve avanços no sentido de ter muitos atores qualificados que estão olhando para isso e estão trabalhando com isso. Então, a gente está sempre, com as iniciativas que a gente apoia, fazendo essas perguntas que incomodam, assim, né? Então, legal, vocês estão formando e empregando essas pessoas, mas vocês estão realmente mensurando se elas são pessoas vulneráveis? Vocês conseguem mensurar raça e gênero? É a maioria do público impactado? E a gente vê uma resposta super boa das organizações em tentar buscar esses números para a gente chegar na população mais vulnerável. Mas eu acho que a gente só vai transformar isso quando a gente tiver realmente políticas públicas estruturais. O terceiro setor faz seu papel, ele pilota, consegue fazer provas de conceito ali, mas a gente precisa de um olhar público para isso, para conseguir chegar em toda a população, né? E até em função disso que vocês também passaram a ter esse olhar de advocacy, de influência, de trabalhar junto ao setor público, que acho que é uma virada um pouco mais recente, né? A gente, por 5 anos, investiu muito no que a gente chama de provas de conceito, que são as iniciativas que realmente estão na ponta. Mas depois de uns anos de investimento, a gente olhou para onde realmente a gente conseguiria fazer a diferença nesse novo contexto mais maduro do campo de inclusão produtiva. E a gente viu que precisava de um ator que conseguisse articular algumas questões e mudanças. Então, a gente continua investindo em iniciativas de ponta e prova de conceito,
continua investindo em estudos, porque a gente sabe que essa é a nossa base, sempre vai ser, mas a gente passou também a ter um olhar para essas iniciativas de articulação, que tentam coordenar setor público, privado, influenciar para que a gente tenha ações mais macro e que tentem mudar um pouco o ponteiro da inclusão produtiva do país, não só localmente, mas de uma maneira mais macro, sabe? É um super desafio. Eu ia perguntar isso. As iniciativas demoram muito mais, os resultados eles são menos palpáveis, mas quando tem um resultado, a gente vê que impacta uma população. Escala, Exato, muito maior. Então. Porque a articulação é muito mais complexa a articulação, né? A gente está falando de políticas públicas que defendem interesses de todos e é sempre complexo isso, né? E a inclusão produtiva, ela tem uma característica que ela não existe bala de prata para a inclusão produtiva. Ela precisa respeitar as vocações econômicas locais. Então, é muito difícil você criar uma política que funcione nacionalmente sem nenhuma adaptação para os estados ou para os municípios. E aí exige não só uma articulação nossa, mas uma articulação do governo para isso. Em todos os níveis, né? E a Fundação Arimax não faz advocacy direto, a gente faz sempre via parceiros, que são parceiros qualificados, que estão lá para isso. E eu acho que, diferente de outras causas, é uma causa que o setor privado tem que estar diretamente envolvido. Então, não é um advocacy só para o setor público, mas é todo um advocacy, uma sensibilização do setor privado também. Para que a gente consiga, enquanto sem eles país, não funciona, crescer. né? Não funciona, exatamente. Que é um pouco da nossa metodologia, né? Que a gente fala muito isso, principalmente com vocês, né? De todo programa de inclusão produtiva precisa pensar no mercado, né? Precisa estar pensando onde que esse jovem vai trabalhar e o que essas empresas que estão encontrando esses jovens estão pedindo, né? Estão valorizando enquanto habilidades. Acho que esse é um ponto do setor como um todo que ainda tem espaço para amadurecimento, né? De aproximação com o mercado de trabalho, entender, ouvir o empresário, as empresas, no sentido de, né, das profissões, das habilidades, das formações. Inclusive, esse estudo que você citou mostra que se a gente faz os currículos das formações em parceria com o setor privado, e depois o setor privado abre portas para esse jovem fazer um treinamento em loco, a chance de retenção e de empregabilidade do jovem ou da pessoa é muito maior. Então, com certeza, o envolvimento do setor privado é muito importante desde o momento zero que a gente está pensando os currículos e tudo, até a empregabilidade e a continuidade, o desenvolvimento de carreira dessa pessoa ali dentro, né? E aí se mostra quão complexo é você fazer, né, pensar uma política pública para essa temática, porque aí isso envolve terceiro setor, envolve governo e a iniciativa privada. Vai colocar todo mundo na mesa para conversar. Não é trivial. Não é fácil. Legal. Aqui fala também no estudo, e acho que esse é um tema legal da gente conversar, e você já citou um pouco na sua fala também, mas assim, as barreiras que existem para as pessoas, principalmente essas vindas de ou um contexto, né, de vulnerabilidade econômica, ou um contexto de um grupo, né, populacional que é historicamente discriminado, enfim, enfrentam para entrar no mercado de trabalho. Então, assim, né, a questão da educação é um tema, né, a gente vê o mercado de trabalho, as pessoas, né, precisando de uma qualificação, né, profissional adicional, enfim, mas que outras barreiras vocês, a partir do estudo, identificaram? Acho que se por um lado o mercado pede uma qualificação específica e tem demandas de habilidades técnicas e socioemocionais, do outro a gente tem uma população com uma formação básica, frágil e com pouco acesso a formações técnicas efetivas. Assim, acho que a gente tem, nos últimos anos, falado muito sobre acesso a ensino técnico, para além do ensino superior, mas acho que tem todo um trabalho de auxiliar essa população mais vulnerável a construir seu plano de vida, né? Ver os caminhos que ela pode trilhar para chegar lá, para esse acesso.
O estudo mostra que não adianta a gente só formar, então a gente precisa sim formar em habilidades técnicas e socioemocionais, mas a gente precisa conectar essas pessoas com as vagas de emprego, porque são pessoas que não têm uma rede de networking forte, que muitas vezes não sabem onde encontrar essas vagas. Então, hoje em dia, a maioria dos processos seletivos, principalmente de grandes plataformas e grandes empresas, usa inteligência artificial para fazer um filtro, né, prévio desses currículos. E aí, o que a gente escuta muito é que, por exemplo, um dos filtros é a distância. E são pessoas que já moram distantes e elas vão colocar o endereço delas, vai dar lá que é 10 quilômetros da empresa, elas automaticamente estão cortadas, elas nem vão ter a chance de se apresentar. Então, como que a gente olha para todos esses aspectos, mas faz uma formação em habilidades técnicas, socioemocionais e a conexão dessas pessoas com vagas de emprego? Isso por um lado. Por outro lado, acho que é super importante pensar na sensibilização das empresas, né? Então, como que a gente flexibiliza para que as empresas não queiram contratar só quem está formado em universidades de excelência, mas que esteja em formação com outras habilidades, microlearning, ou a questão do inglês como uma barreira de entrada. E aí flexibiliza essa entrada, valorizando a história, a força de vontade dessa pessoa, mas dando a oportunidade dela se desenvolver e crescer ali dentro e continuar a jornada formativa dela dentro da empresa. E adaptando até às vezes coisas simples, sabe? Então, se o VR e o VT chegam 10 dias depois que a pessoa começou a trabalhar, às vezes essa pessoa não vai ter condição de trabalhar os 10 dias sem isso. Então, ela tem que receber no dia 0 esse benefício. Então, como que a gente adapta algumas coisas? Acho que home office ajudou muito, né? A ter essa flexibilidade. Acho que tem pontos que a gente avançou enquanto sociedade, mas tem outros que a gente ainda precisa desmistificar e avançar para conseguir realmente inserir essas pessoas em carreiras promissoras. E não em carreiras que elas fiquem, que elas… Todo emprego é importante, acho que entrar e começar a trabalhar já é um primeiro passo enorme. Mas a gente sabe que o mercado, os mercados estão em transformação, então quando a gente olha para mercados grandes empregadores hoje como varejo, serviços, são mercados que estão automatizando cada vez mais. Então, onde a gente vai contratar essas pessoas que hoje trabalham nesses lugares? A gente tem que qualificá-las para elas trabalharem em mercados que são promissores, né? E tem muitos mercados promissores. Os estudos que a gente faz mostram isso. Então, precisa de um plano de país para isso mesmo, sabe? Você falou um pouquinho de um tema que eu acho legal e que, enfim, pra gente é um tema caro no sentido de que é importante, que é a questão dessa… É mais do que só formação, né? É a experiência que esse jovem tem, ou a experiência que ele não tem, né? A falta de experiência, é uma rede de apoio, né? É um apoio para itens ali da jornada que não tem necessariamente a ver com a formação, né? Com a habilidade técnica ou socioemocional que ele adquire num programa de formação. É um mentor que vai explicar como o mercado de trabalho funciona, como uma ferramenta de processo seletivo funciona, como construir um currículo para uma IA saber ler direitinho, né? Então, são coisas não óbvias, eu acho, quando você pensa em inclusão produtiva, que a gente só pensa na formação, que eu acho que são importantes também, né? Não sei o quanto que o estudo também olhou para esses outros fatores, né? Então, ter esse círculo social que o jovem normalmente vem, que não está no mercado de trabalho corporativo, por exemplo, como é que é uma barreira muito mais alta para esse jovem entrar, né, numa empresa, sendo que ninguém ao redor dele trabalha ou já trabalhou. Tem esse espelho. Né? Exato. Então, esses outros fatores acabam compondo mais ainda as barreiras do que só a formação clássica de escola ou uma formação profissional, né? E acho que ele precisa acreditar que esse lugar é um lugar que ele pertence também, né? Acho que esse é o primeiro passo, assim. Ele, a família, a gente escuta muitos relatos de jovens que, eu tô aqui, mas a minha família achava que eu não devia estar, que o que eu tô fazendo é coisa de que eu quero virar doutor, e que é mesmo, né? Deveria querer, então assim… Pode querer, né? Pode querer, exatamente. E outro dia também ouvi um depoimento de uma jovem super emocionante, que foi fazer um processo seletivo para uma área de vendas de uma empresa, e ela não tinha formação nenhuma e nem experiência prévia. Mas ela cantava no metrô.
E ela contou como ela pedia dinheiro depois que ela cantava. E ela era uma super vendedora, assim, o jeito que ela se vendia, né, do trabalho dela, ela era uma super vendedora. E a pessoa olhou isso e falou: não, você é boa vendedora, eu vou te contratar e vou te treinar aqui para vender o meu produto específico. Então, olhar a trajetória desse jovem, né, vai para muito além da formação, mas as empresas precisam estar dispostas a isso. E com isso, qualificar seus mentores internos para que elas consigam estabelecer. E aí, acho que vai muito além de um trabalho social da empresa, mas é um trabalho de sustentabilidade da empresa mesmo, sabe? De você formar talentos, você conseguir desenvolver o seu negócio localmente, com a cara das pessoas que você está vendendo o seu produto. Então, acho que é estratégico para as empresas também, sabe? Total. Tem uma coisa que eu busco falar muito com os alunos da Generation, que é assim… Você, às vezes, pode não ter, né, a formação que, enfim, o RH tá lá desenhando como ideal, mas você tem a formação da vida, né, e isso tem um valor, né, as experiências pelas quais os nossos jovens passam e o tipo de habilidade que você vai desenvolvendo ao longo da vida, é o que eu chamo do habilidade do se vira, a civilologia, essa é uma habilidade, na verdade, muito valorizada pelo mercado, né, quando você está num ambiente de trabalho corporativo e você pega um problema e você se dispõe a resolver, essa habilidade em si, na verdade, é até mais importante do que uma habilidade técnica ali que você aprendeu numa formação. E escassa. Exato. Não, e que é uma habilidade que um jovem que vem de um contexto mais vulnerável tá versado nisso, né? Passou a vida inteira se virando, né? E eu acho que os jovens, a gente busca trabalhar um pouco esse conceito da autoconfiança, né, enfim, da segurança de falar, cara, eu tenho valor, minha trajetória tem um valor, né? E não é só um valor do ponto de vista de, não é um trabalho de impacto social, ele tem valor para o mercado de trabalho, eu enquanto profissional, né, uma habilidade valorizada enquanto profissional. Então a gente, às vezes, também fala isso com os nossos alunos para reforçar que é isso, né, a trajetória e o sucesso no mercado de trabalho vai muito além do certificado, né, que ele vai ganhar na Generation, que ele ganha, ou aquele diploma, vai dessas habilidades que eu acho que a vida de quem é mais batalhador, que precisa, né, pagar o boleto no final do dia e sofre para conseguir fazer isso, são habilidades que, na verdade, depois vão ser muito valorizadas no mercado, né? Então, acho que a gente tem um papel aqui de influência no mercado, mas também de orientação nos jovens, né? Para que eles também se sintam valorizados ou sintam orgulho dessa… Empoderados, né? Para conseguirem alcançar esse lugar. Exato. Mas vamos falar de futuro agora, assim, acho que vocês, como você bem falou, né, tem diversos estudos que vocês se envolvem, financiam, pensando na inclusão produtiva, né, no país. Então, não só do ponto de vista de diagnóstico, para entender como que a gente chegou no cenário que a gente chegou hoje, mas também tem um olhar para o futuro, né? Assim, como que a gente se posiciona, ou o que a gente tem que fazer para ter um futuro mais inclusivo dentro do mercado de trabalho, né? Então, que tendências que você pode comentar com a gente que você enxerga nesse campo, Natália, que a Fundação Alimax tem estudado? Acho que os nossos estudos, eles apontam para 5 mercados promissores no Brasil. Legal. Mercados verdes, e aí tem múltiplas profissões dentro desse mercado, vai desde você trabalhar turismo sustentável, energias renováveis, hortas urbanas, reciclagem, logística reversa, até olhar para os pequenos produtores rurais, que são os grandes produtores de alimento no Brasil, e como eles se enquadram nessa economia mais sustentável. Então, é uma pauta super ampla e muito promissora para o país, dadas todas as características naturais do país, né? E até de mercado, a importância da agricultura no país e na economia, né? Na economia, exatamente. Então, esse é um mercado com muito potencial. O outro mercado é tecnologia. E aí eu nem preciso falar para a Generation, que tem excelência no trabalho com tecnologia. Mas aqui a gente olha não só para empregar pessoas no mercado de tecnologia, mas como a tecnologia ela vai ser essencial, ela já mas vai ser cada vez mais essencial para qualquer posição que você queira ocupar. Então, as pessoas vão precisar ter habilidades tecnológicas, entender minimamente de inteligência artificial para ocupar postos que hoje
a gente não acha que elas precisariam. Então, como a gente faz o letramento dessa população mais vulnerável para ela não ser excluída do mercado de trabalho com esse avanço tecnológico. Uma terceira tendência é o mercado de cuidados, que eu falei um pouquinho antes. Então, é um mercado pouco regulado no país, assim, não é regulado no país, na verdade. Hoje, as agências que empregam, normalmente são elas que formam ali muito rápido, elas que ditam um pouco quanto as pessoas vão ganhar, e precisaria de uma regulação, porque é um mercado que precisa de qualificação, e a população vulnerável quase que nasce vocacionada para esse mercado, porque são pessoas que crescem cuidando uma das outras, né, da avó, do filho, do primo, então acho que teria um espaço enorme para a gente empregar pessoas com qualificação e dignidade nesse mercado. A economia criativa, que é uma economia também bastante informal hoje no país, né, então tudo que envolve audiovisual, enfim, mas que tem um campo enorme para o empreendedorismo e para o empreendedorismo de periferia. Então, tem muitas ações que podem ser feitas dentro desse cenário. E a economia prateada, que a população está envelhecendo, é uma população que quer envelhecer bem e acessar cada vez mais serviços e que precisa de adaptações de serviços para acessar. Então aqui não sai um pouco desse campo do cuidado, que é mais para a saúde, e vai para tudo que você vai fazer olhando para essa população idosa, né? Desde moradia, turismo, produtos, como essa população vai continuar vivendo por mais muitos anos e acessando o que o mundo pode dar para elas. Então, hoje, essas são as 5 economias que aparecem como mais promissoras. Legal. E que em todos os apoios da Fundação Arimax, a gente tenta incentivar que as habilidades técnicas dialoguem com essas economias e que os empregos também tentem ser dentro dessas economias. Muitas vezes um primeiro emprego não é possível dentro dessa economia e tudo bem, a pessoa precisa pegar mesmo alguma experiência, mas a ideia é que ela consiga ter visibilidade do caminho que ela pode trilhar para que ela consiga construir depois uma carreira dentro de economias promissoras e não economias que estão retraindo. Você falou um pouco desses 5 caminhos ou 5 setores, né? Tem um que a Arimax… Vou fazer 2 perguntas em uma. Tem algum desses que a Arimax gosta mais? E você, Natália, tem algum desses 5 que você gosta mais ou que te chama mais atenção? A Arimax optou para, nos próximos anos, investir com mais ênfase em 3 blocos, digamos assim. 2 são setores e um é um bloco populacional. Então, um é a empregabilidade jovem, muito pelo que eu falei antes, do finalzinho da curva demográfica, uma população em potencial e muito excluída do mercado de trabalho, que a gente tem que fazer o futuro desse país, assim, se essa população não for empregada hoje, ela não vai ser daqui 10 anos, e aí eu não sei o que vai acontecer, sabe? Então, um olhar muito especial para essa população. E 2 blocos econômicos aí sim, que é o de tecnologia e o mercados verdes. Legal. Em mercados verdes a gente tem alguns investimentos urbanos, mas muita coisa olhando para esses pequenos produtores rurais. Legal. E aí a gente tem investimentos no mercado de cuidados também, mas hoje ainda está muito concentrado em pesquisa, desenvolvimento e advocacy, porque tem pouca coisa de prova de conceito para ser feita, que a gente adoraria ter mais. E empreendedorismo periférico, porque acho que não dá para ignorar o empreendedorismo hoje. Ele é uma ferramenta de geração de renda e a gente precisa qualificar esses empreendedores para que eles consigam sobreviver. A gente sabe que não é fácil empreender no país, então eles precisam de um apoio e de uma qualificação. Então, a Arimax tem esses 3 blocos principais, esses 2 um pouco menores, esse é o nosso olhar hoje, né? Eu, Natália, eu gosto muito da pauta de empregos verdes. Eu acho que é um caminho sem volta, assim, pro país, pro mundo, na verdade. Tem alguma temática dentro de empregos verdes que você gosta mais? Porque ela é bem ampla, né? Você mesmo falou, ela só fala super ampla. Tem muitos subsetores. Outro dia aí eu dentro. ouvi uma pessoa super especialista falando que
não deveriam haver empregos não verdes, que todo emprego deveria ser verde. Verdade, ou seja, a gente está numa transição para uma economia mais sustentável e tudo deveria ter esse olhar. Então, esse componente transversal eu gosto muito, assim como eu acho que o componente transversal da economia, da questão da tecnologia, é essencial, sabe? Assim, então, é essencial para as pessoas se empregarem, é essencial para as pessoas se manterem empregadas. Se a gente não tiver isso, as pessoas vão perder seus empregos e aí o gap de desigualdade vai aumentar. E a gente vai ter que requalificar muito mais pessoas, né? Então, assim, se a gente já está lutando pela qualificação, vai ter que ter um trabalho de requalificação. Então, esses dois componentes transversais me encantam bastante. Legal, interessante. E nessa agenda, né, de inclusão produtiva que vocês defendem há bastante tempo, o que você acha que o setor, pensando filântropos, né, filantropia como um todo, pode se envolver mais e como que eles poderiam se envolver mais? Olha, quando a gente escolheu atuar baseado em evidências, a gente olhou muito para a questão do venture philanthropy, da filantropia estratégica, né, de uma filantropia baseada na transparência. Então, esses conceitos, eles permeiam muito a forma de atuação da Arimax, e eu acho que eles poderiam permear ainda mais outras filantropias ou até institutos e fundações empresariais. Legal. Então, vários fatores eu acho que ajudam o desenvolvimento de qualquer um desses setores, né? O investimento de longo prazo, então não achar que o resultado é de um ano, as causas são complexas, elas não vão dar resultado em um ano, elas podem dar resultados pontuais, mas elas não vão transformar um local ou uma economia ou um setor em um ano. O investimento financeiro e não financeiro combinado, então um acompanhamento próximo desse investimento, como que você auxilia essas organizações em pontos que elas estão tendo dificuldade dentro da estratégia delas. Às vezes é uma apresentação para um parceiro que pode ajudar no desenvolvimento de alguma coisa, às vezes é fazer com que essa organização tenha acesso a um curso, enfim, acho que tem uma questão de um apoio não financeiro que é importante. O apoio institucional e não um apoio só por projeto, porque isso ajuda as organizações a se manterem, se desenvolverem, a não ficarem atuando só por projetinho, né, e conseguirem fazer uma coisa mais macro. Então, assim, acho que esses são 3 pontos que eu gostaria que os filantropos tivessem um olhar mais atento. E aí, quando eu olho para a causa de inclusão produtiva, eu acho que se a gente, enquanto setor, tiver um olhar mais integrado das causas e como uma impacta na outra, a gente vai ter mais sucesso. Trabalhar mais junto, né? Trabalhar mais junto, exatamente. Então, co-criar, olhar o impacto que um ponto tem no outro. Eu sei que cada um tem sua metodologia, tem o seu board, tem as coisas para reportar, mas eu acho que isso ajudaria muito. Recentemente, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal fez uma ação super interessante. Então, a causa deles é primeira infância. Mas eles convidaram 100 organizações de diferentes temáticas para falarem sobre primeira infância. E aí você começa a ver que outras causas têm impacto na primeira infância. Então, a gente falou sobre essa questão da importância de ter creches para a mulher sair para o mercado de trabalho e a creche ser qualificada para cuidar da primeira infância. Tem outras organizações falando sobre outros temas e o impacto. E eu acho que isso pode ser replicado para vários temas, sabe? Verdade. E esse olhar mais macro das fundações pode ajudar muito. Legal. E acho que, por fim, um último ponto que acho que é interessante é o monitoramento e avaliação e o compartilhar desses resultados, bons e ruins, para que a gente consiga aprender enquanto campo, como operar, enquanto setor, como operar, como evoluir, né, e como se ajudar. Legal, nossa, adorei a sua fala, muito bom. Eu acho que a gente ainda tem espaço para melhorar, né, no terceiro setor, no campo da filantropia como um todo, né, e acho que vocês são uma super referência. Mas vamos entrar aqui na nossa parceria, né, então para quem não conhece, né, a Arimax é um dos primeiros parceiros da história aqui da Generation aqui no Brasil, né, a gente está aqui desde 2019, vocês são um dos nossos primeiros parceiros, então é uma longa jornada, um longo relacionamento.
Como é que surgiu, assim? Como é que vocês ficaram sabendo da Generation? Como que surgiu essa parceria? Até porque eu posso perguntar até como terceira, como externa, porque eu não estava aqui, né? Sim. Então, como é que começou essa história, esse relacionamento? Olha, foi bem no comecinho, logo que a gente reposicionou a Arimax para a causa de inclusão produtiva, a Mona estava no Brasil Legal. e ela foi até a fundação apresentar Generation, que estava chegando no Brasil também, com legal. uma super ambição de ajudar enfim, a diminuir esse gap de vagas no mercado de tecnologia, que naquela época estava super alto, hoje ainda mas naquela época acho que ainda mais latente, estava mais eu acho. latente. A gente tinha essa ciência de que a gente não ia conseguir só com universidades suprir esse gap, então que a gente precisaria criar as formações de curta duração e envolver outras camadas da população para suprir, para o país continuar se desenvolvendo. E logo que ela apresentou a Generation, que tem um fator em comum com a Arimax, que é a questão de atuar baseado em evidências. Né? Vocês, acho que de todos os nossos parceiros, com certeza, são um exemplo, assim, de como a gente consegue metrificar, mensurar os dados, acompanhar, registrar tudo isso para ter um histórico de desenvolvimento. E isso, na hora, a gente viu um matching ali. Um fit muito grande, muito grande. Então, tanto do setor, né? E vocês já tinham esse aspecto de jornada completa, que não era comum entre as organizações, de trabalhar habilidades técnicas, socioemocionais e a conexão com o emprego. Então, foi uma parceria de sucesso, assim, desde o começo. E você sabe que a gente, em função de depoimentos como o seu, e enfim, entendendo cada vez mais o campo, né, e o setor, a gente vem começando a falar cada vez mais sobre esse olhar de ter dados, de ter evidências, né, e acho que, como não é muito comum, né, a gente vem explorando cada vez mais poder compartilhar a nossa trajetória, a nossa jornada com outras organizações, né? Então, a Mona é a CEO global da Generation. A gente lançou esse ano uma iniciativa que chama The Durability Collective, como seria o coletivo em prol da durabilidade, numa tradução livre aqui, para compartilhar com outras organizações dentro do espaço do terceiro setor, impacto social, como conseguir construir essa jornada de dados e evidências em prol de um impacto de longo prazo, né? Porque é super desafiador pro setor conseguir acompanhar, pensando na nossa lógica, acompanhar a jornada do aluno do início até depois de, sei lá, 5 anos que ele se formou, Sim. né? É super desafiador, é desafiador pra gente, mas assim, eu acho que o setor como um todo, né, pena muito para conseguir fazer esse acompanhamento quando consegue, né? Então a gente vem falando isso lá fora, né? Aqui no Brasil a gente também vem começando, ainda que a passos ali de formiguinha, a falar um pouco mais sobre durabilidade, sobre impacto de longo prazo, sobre mensuração, que, de novo, a gente tá longe de estar num cenário, num estágio ideal, assim, de mensuração, mas é uma jornada já globalmente de 10 anos e aqui no Brasil de 5. Então, a gente já coletou aprendizados que a gente com certeza pode compartilhar, sabe? Então, a gente está começando a falar um pouco mais sobre isso. A gente tem dado umas masterclasses aí sobre avaliação de impacto, muito nessa linha de compartilhar com outras organizações esse olhar, essa cultura de dados e evidências que pra gente está no nosso DNA, assim, é muito forte. Não, acho super importante, acho que vocês realmente são um exemplo e podem servir como exemplo para outras organizações, ajudá-las a começar, né, assim, a ter esse olhar. Acho que o setor tem que se desenvolver mais nisso. E acho que tem uma característica um pouco de Brasil, assim, né, da continuidade das coisas e dos processos, que ter um processo de monitoramento e avaliação robusto ajuda a gente dar continuidade, a ter esse olhar de longo prazo,
É isso, não é que o jovem entrou, a pessoa entrou no emprego, tá resolvida a situação. Exato. Tem que ver se essa pessoa vai continuar no emprego, se ela vai se desenvolver, se quando ela sair ela vai conseguir outro emprego na área. Acho que todos esses são dados que ajudam a modelar as formações, que é o ponto zero, mas a desenvolver as ações de inclusão produtiva. Exatamente. E uma coisa que a gente está cada vez mais discutindo internamente e se provocando e se questionando num cenário de relativo crescimento econômico e de baixas históricas de desemprego, eu acho que a pergunta mais chave não é se ele vai conseguir um emprego ou não, mas que tipo de emprego, né? E a gente consegue descobrir isso e consegue ter esse acompanhamento dessa jornada, se ele de fato vai conseguir crescer na carreira dele, se a gente está acompanhando, né? Se a gente está mensurando. Então, mais do que só aquele dado de empregabilidade, a gente quer saber a qualidade desse emprego, em qual empresa que ele está trabalhando, com qual nível de renda, com que tipo de contrato de trabalho, né? E qual é a jornada para o futuro dele, porque a quantidade de empregos que depois não elevam esse jovem, né? Não trazem a mobilidade socioeconômica, que no fim é a nossa missão. Tem muitos por aí, né? Infelizmente, são esses empregos que muitos dos nossos jovens acabam entrando, né? Então, ter esse olhar para esse longo prazo, para entender onde que esse jovem está, se ele está crescendo, se ele está tendo essas oportunidades, é importante para, de fato, conseguir trazer uma inclusão produtiva, né, verdadeira e durável, né? Digna, né? Não, sem dúvidas. E também acho que tem um olhar que é mais difícil, porque ele é mais subjetivo, mas é que como essa renda realmente transformou a vida desse jovem, né? Porque aí tem outros aspectos, e a gente até já tentou coletar isso com pessoas impactadas pelos programas que a gente apoia, assim, depois de um ano de emprego, você viu uma percepção de mudança de vida? Porque às vezes a pessoa está trabalhando num emprego que ela tem um salário ok, mas ela está demorando 4 horas para chegar no emprego e 4 horas para voltar, quando a gente olha grandes centros, né? E aí ela não tem uma percepção de mudança de qualidade de vida. Então, quais são os outros fatores que a gente pode entender para tentar mensurar isso, né? O emprego realmente como uma ferramenta de mobilidade social e não só econômica, né? Isso é muito legal. Bom, a gente está chegando ao fim da nossa conversa. Natália, super obrigada por ter vindo aqui, compartilhado um pouco. Acho que a Arimax é uma super referência no setor e vocês são, eu acho assim, corajosos de aprofundar e defender algumas temáticas com esse olhar de evidências, que eu acho muito legal. Tem um estudo para quem está nos ouvindo, que vocês lançaram recentemente, voltado para a inclusão produtiva, pensando em mercados verdes, que foi super legal. Então, quem tem interesse nesse tema, nessa mescla de mercados verdes com inclusão produtiva, tem um estudo super incrível que a Arimax tem, tá tudo no site, então super recomendo também todo mundo ler. Eu acho que vocês têm um papel, enfim, super fundamental, eu acho, nesse campo de trazer luz a esse tema, trazer dados, evidências, estudos para esse tema, e contem sempre com a gente aqui nessa defesa dessa bandeira. Não, eu que agradeço. Para nós é um prazer estar aqui, um prazer ser parceiros da Generation Brasil. Vocês têm resultados super robustos, acho que é uma organização que trabalha com seriedade, com um olhar verdadeiro para o impacto e que está transformando a vida de muita gente. Então, é um prazer para a gente ser parceiro de vocês e eu convido todo mundo, as pessoas, organizações que têm interesse nessa temática, a entrarem no site da Arimax e acessarem os estudos. Todos os estudos estão lá, tanto esse que é mais geral de inclusão produtiva que a gente falou, quanto de mercados verdes. Tem estudos sobre informalidade, sobre a questão do advento da inteligência artificial. Então, a gente está sempre tentando subsidiar o campo com mais informações e sempre abertos para conversar com quem quiser discutir esses temas. Legal. Super obrigada por ter vindo, Natália. Obrigada se você está escutando ou vendo a gente até aqui. Muito obrigada pelo seu tempo também. Esse é o Gencast, trabalho que transforma, o podcast da Generation. Obrigada.